Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Irmãos, esses dias, algum tempo atrás, eu ouvi uma história de alguém que estava passeando no shopping nessa época de Natal, não nesse, mas alguns natais passados, e subindo a escada rolante, duas mulheres conversando à frente, eis que começa uma música natalina, um hino tradicional de Natal sendo tocado no alto-falante do shopping. E aí uma mulher diz à amiga, essas duas que estavam conversando à frente dessa pessoa conhecida minha, uma diz à outra assim: Mas será possível? Até na época do Natal a gente tem que ouvir essas músicas sobre Jesus? A história seria cômica se não fosse trágica. Como que pode, não é? Alguém viver essa época e se esquecer, ou não saber, ou não ligar para o motivo, para a razão da existência da época do Natal. Nós acabamos de ler um texto, mais ou menos que remonta a alguns meses ou poucos anos após o nascimento de Jesus, talvez poucos meses depois de Jesus ter nascido. É dito aqui que ele havia sido circuncidado ao 8º dia, e depois da época da purificação da mulher, que decorria ali a quarentena, ele estava no templo para ser apresentado como era o costume da lei. E na verdade a lei era muito clara, ele dizia assim: todo primogênito de qualquer ventre, seja de mulheres, sejam de animais, tudo que for o primeiro de cria será dedicado ao Senhor. E assim, então, todos os primeiros filhos eram apresentados no templo e uma oferta era feita. E Jesus foi lá, estava lá com seus pais, Jesus pequeno, bebê ainda, muito pequeno, e entrou no templo para que os sacrifícios da dedicação do primogênito fossem feitos. Imaginem só, o templo era um lugar por onde passavam milhares de pessoas todos os dias. E ele estava lá, no braço da sua mãe, Jesus. E muita gente passou por ele. Muita gente. Centenas de pessoas. Talvez milhares de pessoas passaram e tudo que eles viram foi um casal cuja mulher estava com um bebezinho no colo. Mas eis que teve alguém que olhou para aquilo de maneira diferente. Este homem aqui narrado na Bíblia, chamado Simeão, ele não olha aquilo simplesmente de maneira como sendo mais um casal, mais um bebê. Mas ele encara aquilo de uma maneira muito especial, como se a sua vida dependesse daquilo, e ele diz que assim o é. Por isso, irmãos, se tem alguém com quem nós podemos aprender o que é Natal, é com esse homem. Porque assim como aconteceu naquela época, hoje também é assim. Milhares, milhões de pessoas passam pela mesma época. Milhões de pessoas ainda continuam passando direto diante de Maria com um bebê no colo. E tudo que eles veem é apenas uma mulher com um bebê no colo. Porque estão muito ocupados com as suas vidas. Natal significa festa. Natal para alguns é bebedeira. Natal é encontro de família. Natal é viagem. Natal é férias. Mas Natal não é mais do que isso para muitos. Se você está aqui essa noite, isso já é um bom começo, é um bom indício de que para você o Natal é uma coisa melhor do que isso tudo.
É bom ter férias, é bom se reunir com a família, é bom você passear. Mas mais do que qualquer uma dessas coisas, é muito melhor você entender que Deus tem uma bênção para você através de Jesus Cristo. Nós temos aqui então o caso. Simeão passa por Jesus. E antes de isso acontecer, é descrito quem é esse Simeão. Versículo 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Antes de falar qualquer coisa sobre a sua atitude para com Jesus, é descrito quem ele é, qual é o seu caráter. É dito que ele tem um relacionamento especial com Deus através do Espírito Santo, e ele não é mais um na multidão. Aliás, ele é separado para enxergar o que enxerga. Ele é colocado num lugar especial para ele ver o que vê. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso é especialíssimo. E vejam o que vai acontecer agora como fruto desse relacionamento. Então, Deus havia separado aquele momento para que acontecesse daquela forma. Havia preparado um homem. E não adianta, se o seu coração até hoje só se preocupou com coisas materiais, vai ser difícil você olhar para essa época de Natal com olhos especiais, encontrando Jesus. Vai ser difícil você colocar um óculos capaz de enxergar Cristo, se você não tiver já o seu coração, se o seu coração já não amar a piedade, não for um coração devoto a Deus, se você já não estiver pesando na sua vida quais são as principais coisas, se o seu caráter não for um caráter de um cristão, na verdade, você vai enxergar. Olha que interessante, os seus olhos são sempre dirigidos pelo seu coração. Outro dia, conversando com um adolescente, ele se dizia extremamente tentado na área sexual. E ele dizia assim: pastor, é impressionante porque parece que para todos os lugares para onde eu olho, eu só enxergo isso. Eu falei: é verdade, você tem razão. Primeiro porque, sabe como que é? O mundo tem muitas tentações nessa área mesmo, mas o principal motivo não é esse. O seu coração está cheio disso. Por isso, os seus olhos são como radares procurando aquilo que o seu coração quer. E isso acontece em todos os casos. Já viram a figura do jovem ou da jovem apaixonado ou apaixonada, que anda na rua não enxergando coisa nenhuma, como se no mundo não existisse à sua volta? É aquela coisa bem de cinema mesmo, não é? De desenho animado, de coraçõezinhos saindo de cima da cabeça e andando como que sobre nuvens. Mas isso ilustra bem. Por que não consegue enxergar mais nada à sua volta? Porque o coração está tão ocupado de um amor tão intenso que nada mais é visível para essa pessoa apaixonada a não ser o seu amor. Aquilo que ocupa o seu coração. O que ocupava o coração de Simeão era justamente a expectativa de poder ver o Messias. Ele era justo e piedoso, e ele via nisso, à medida que contemplava Deus, ele contemplava a si próprio: quem eu sou? E dizia que ele aguardava, ele tinha necessidade da consolação. Em termos práticos, o que isso quer dizer é o seguinte: que ele entendia que ele precisava de redenção. Aguardar a consolação de Israel significava arder pela expectativa de um Messias. Desejar intensamente aquele que poderia consertar o caminho do povo e o seu próprio caminho. Fazia parte do seu caráter a consciência de que ele era um nada. E ele precisava então do Redentor para torná-lo alguém. E então, na intensa intimidade com Deus, Deus o separou para que pudesse presenciar aquele momento. Deus tem as suas maneiras de falar e de se relacionar com um povo de acordo com a época.
Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim, que Deus no passado falou de muitas maneiras aos nossos pais, através dos profetas, mas que hoje nos fala através do seu próprio Filho. A palavra de Deus é um mecanismo normativo usado pelo Pai, usado por Deus para conversar conosco. Se nós pudéssemos aplicar esse texto, e podemos fazer isso, significava que ser como Simeão é alguém que procurava conhecer, hoje em dia, ser como Simeão hoje em dia, é procurar buscar na palavra intensamente toda a vontade, o desígnio de Deus para a sua vida. E se você faz isso, com certeza Deus vai se manifestar de uma forma muito especial para você. Deus faz isso. Aqueles que o buscam de coração e o buscam com intensidade, experimentam coisas nessa comunhão que outros jamais experimentarão, porque estão com os olhos voltados somente para as coisas desse mundo. Na verdade, eles já têm a sua própria recompensa. Para que eles vão querer outra coisa? Se o meu coração arde por um carro novo, por uma bolsa nova, por um sapato novo, se o meu coração arde por sexo, se o meu coração arde por essas coisas, é nelas que eu vou ter prazer. Agora, se eu busco uma experiência mais sublime de querer pautar e viver a minha vida pela vontade de Deus, e com intensidade eu busco essa vontade de Deus na sua palavra, Deus se revela a mim através dela. E eu vou conhecê-lo de uma maneira muito mais profunda. Algumas vezes a gente tende a abrir a Bíblia e olhar os vultos do passado, os profetas, os reis, sacerdotes do Antigo Testamento, apóstolos do Novo Testamento. A gente olha para eles e a impressão que dá é que eles não eram gente como a gente. Olha só, Hebreus 11 fala sobre esses casos, não é? Pessoas que foram passadas ao fio da espada, mas não negaram o Evangelho, foram perseguidas, foram mortas, cerradas ao meio. Pessoas que calaram bocas de reis, ousaram enfrentar reis. Aí quando você olha para você, puxa vida, eu não consigo nem abrir minha boca para falar para o meu chefe que ele está errado. Quanto mais confrontar aquele que teria autoridade para tirar a minha vida imediatamente, como foi o caso de muitos no passado. Qual era o segredo desses homens? O segredo é que eles buscavam a Deus com intensidade. O Natal teve sentido quando um homem que buscava a Deus com intensidade encontrou a Cristo. O Natal ganhou sentido. Esse era o caráter de Simeão. E aí então, toda a sua vida foi sendo transformada sobre isso. Quando ele viu Jesus no colo de Maria, Simeão pegou Jesus do braço da mãe e começou a louvar a Deus, diz o versículo 28. E o conteúdo desse louvor foi o seguinte: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Olha que interessante, é como se a vida dele toda dependesse daquilo. Agora, olha, posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Eu estou com o Messias, o Deus encarnado, o homem nos meus braços. Eu posso morrer. Eu estou vivendo e eu posso morrer. Jesus é a minha vida, Jesus é a minha morte. É por Ele que eu obtenho a promessa da vida eterna. Eu não preciso de mais nada. Outro dia eu falei aqui sobre o Salmo 73, e o salmista, ele refletindo a respeito daquilo que ele tem em Deus, ele diz: que mais posso eu querer? Se é o Senhor que me sustenta, e um dia serei recebido na glória pelo Senhor. Que mais eu posso querer? Ou então, quando Davi escreve o Salmo 84, ele reflete esse mesmo espírito dizendo: que mais eu posso querer? O pardal encontra a casa, e o ninho para si, da mesma maneira com que os teus altares é tudo aquilo que eu posso querer. Não preciso de mais nada. É interessante, irmãos, homens de Deus têm um raciocínio simples, mulheres de Deus têm uma vida simples. E não quero aqui dizer por simplicidade como sinônimo de pobreza. Eu quero dizer aqui simplicidade no sentido de que
As coisas funcionam de maneira simples. Um pedido do pai é apenas um pedido do pai. Um relacionamento na igreja que envolve a autoridade é apenas uma sujeição ordenada pela palavra. Um casamento dos homens e mulheres de Deus vivem a simplicidade da fidelidade de um ao outro. Essas coisas são simples. A gente não fica complicando essas coisas. Elas deveriam ser claras, possíveis de acontecer. O que esses homens tinham de mais? Eles não tinham nada de mais. Aliás, eles tinham tudo. Paulo se compara a um vaso de barro. Imaginem uma feira de antigamente, em que se comprava farinha ou azeite, que eram as principais fontes de alimento para o povo, do povo pobre. E você ia lá então e pegava um vaso de azeite e desembocava aquele vaso de azeite no seu vaso, ou então você comprava o vaso de azeite e levava esse vaso para sua casa. Você ia na feira e olhava os vasos de azeite e você não escolhia aquele vaso pelo seu formato ou pela sua beleza, mas você queria saber o que tinha ali dentro. Paulo fala assim: temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Quando o crente é visto nas suas ações, nas suas atitudes, e muitas vezes são grandes ações, não passa de um vaso de barro que contém um excelente e precioso líquido. O evangelista Lucas falava que Simeão, ele tinha uma profunda comunhão com o Espírito Santo. Este Espírito que habitava o seu coração é o azeite. E o cristão é só vaso. É só vaso. Se alguém vai nos querer, se alguém vai nos usar, se alguém vai precisar de nós, se seremos úteis em algum lugar, isso tudo é por causa do que contém e não por causa do que se é. Somos apenas vaso, mas que contemos o Espírito Santo. Por isso, é tudo para Ele. Tem um famoso profeta, um famoso pregador americano que a sua máxima, ele sempre repete e repete e repete, é tudo a respeito de Jesus. É tudo sobre Ele. Assim refletiu a vida de Simeão. Jesus no meu colo, posso morrer. E por isso, por quê? Quem era então Jesus? Primeira coisa, ele então segurou Jesus nos seus braços e se virou para o pai e para a mãe de Jesus, se virou para Maria e para José e disse em primeiro lugar que Jesus viria para sofrer. Interessante, né? Quando eu olho a perspectiva de Simeão sobre Jesus, eu fico imaginando que aquele contato tão ínfimo que ele teve, Jesus no seu colo por alguns instantes, gerou nele mais conhecimento do que 3 anos os apóstolos ao lado de Cristo. Jesus disse para Pedro, Simeão diz, Jesus veio sofrer. Jesus chega para Pedro e fala, eu vou sofrer. O que Pedro fala? De jeito nenhum. Eu não vou permitir que o Senhor sofra. Aliás, eu vou contigo até a morte, se assim necessário for. Simeão pegou Jesus no colo e disse, ele será luz para os gentios. E eis que após Jesus morrer e ressuscitar e ascender aos céus, a igreja cristã teve que fazer um concílio trazendo apóstolos dos 4 cantos do mundo para saber se os gentios também deveriam ouvir e receber a palavra assim como recebiam os judeus. Os gentios também devem fazer parte do povo de Deus? Simeão sabia disso apenas pegando Jesus no colo. Obviamente que houve ali uma revelação do Espírito Santo, mas o que ele sabia sobre Cristo era
impressionante. Ele sabia que Jesus viria a ressuscitar e, através do seu ministério, ele viria a trazer salvação para muitos corações. Na verdade, o oferecimento da salvação ele vai causar diversos impactos. É dito aqui que ele seria alvo de contradição. Os segredos dos corações iam ser revelados. Jesus passaria à prova as intenções de cada um. E não há como ser diferente. Na verdade, até na sexta-feira, reunido com os professores das classes de adultos, nós conversávamos sobre isso, sobre um bom motivo para alguém sair da igreja. E nós, como professores, nós conversávamos que nós temos que deixar clara a mensagem do Evangelho, para que se a pessoa quiser sair da igreja, seja por um bom motivo, e esse motivo seja porque eu realmente entendi a palavra de Deus, e eu não suporto isso, então eu prefiro ir embora. E de que maneira nós devemos participar desse processo? Sermos bons professores para que essa palavra seja inteligível, compreendida com profundidade, ao mesmo tempo que seja com simplicidade. Então agora sim, você saiu da igreja porque não entendi nada. Não, isso está errado. Eu saí da igreja porque eu entendi tudo. E eu não suporto isso. E Simeão disse exatamente, ele vai ser alvo de contradição. Os corações serão revelados na sua presença. Na verdade, se você está do lado de Jesus e você não é dele, a presença dele é insuportável para você. E vai ser mesmo. Porque a luz, ele é chamado de luz na palavra em vários lugares, se aproxima das trevas e revela o que é que está escondido. Ele será alvo de contradição. Irmãos, será que você, nessa época de Natal, também não precisa se reavaliar? Será que você é mais um na multidão que está mais uma vez passando diante do menino Jesus e para você isso é apenas uma criança? Será que você usa o Natal apenas como uma desculpa para celebrar o seu próprio nome, a sua própria glória e a busca dos seus próprios prazeres, em vez de você refletir sobre o sentido da sua vida e o fato de que Deus mandou ao mundo Jesus para viver e morrer no seu lugar e assim construir um caminho para o céu? O preço não foi pequeno. O evento final desse encontro de Simeão com Jesus é ele ainda no colo. Vira para Maria e fala assim, mulher, você não sabe o que vai acontecer com o teu coração por causa do que vão fazer com o teu filho. Você não sabe como você vai se sentir por causa do que vão fazer com ele. É como se uma espada atravessasse a tua alma. Esse é o preço. Esse foi o preço para que Jesus não fosse simplesmente um menino na manjedoura, para que não fosse tão somente um personagem mítico, ou não fosse um personagem mítico, mas fosse o verdadeiro Deus que se encarnou. Ele se relaciona conosco. Ontem eu disse na festa de Natal que para muitos Jesus não funciona, porque quando lembram dele, ou ele é uma criança indefesa no colo da mãe, ou ele está morto pregado na cruz. Mas ele não é uma criança indefesa, e ele muito menos está na cruz. Ele é o nosso rei. Ele é aquele que tem a aparência de cordeiro, mas quando abre a sua boca, fala como um leão. Ele é o nosso Salvador, e que virá um dia como juiz, e ninguém passará impune à sua presença. Ele é o Rei da glória, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Diante dele, todo joelho se dobrará, todo olho verá a sua segunda vinda, e todo mundo, quer por bem ou por mal, confessará que de fato ele é o Filho de Deus. Que esse Cristo seja muito mais do que o pequeno bebê.
que seja o Rei da Glória, consertando o seu relacionamento com Deus. Que Ele seja a razão da tua vida, o guia das tuas prioridades, que seja Ele aquele que molda o seu caráter. Essa é a mensagem que Simeão nos traz. Sejamos como Ele. Que Deus nos abençoe.